Então tá, pessoal. E aí nós temos agora o que? Falei sobre só um pouquinho, deixa eu digitar aqui. Falei sobre os efeitos materiais, então, e processuais em relação ao que? Aos frutos, e agora nós temos que falar sobre os efeitos processuais e materiais em relação às benfeitorias. Se antes, né, os frutos são bens acessórios que eu tiro do imóvel, ah, as benfeitorias são o quê? Bens acessórios que eu coloco nos imóveis. Lembrando, elas se classificam como necessárias, úteis e voluptuárias, né? E as necessárias, vocês sabem, por exemplo, um telhado de imóvel, eu alugo um imóvel, se eu não conseguir, se houver algum problema com o telhado, eu vou poder o quê? Trocar aquele telhado. Por quê? Porque é necessário trocar aquele telhado, fazer a manutenção do telhado para que eu possa utilizar. Então, a benfeitoria necessária é sempre aquela necessária para quê? Para a utilização do imóvel. Nós temos a útil. A útil ela não é necessária para a utilização do imóvel. Nós conseguimos utilizar o imóvel mesmo sem aquela benfeitoria. Porém, a benfeitoria útil ela vai o quê? Facilitar o uso. Tá? E aí um exemplo, se o exemplo necessário seria o telhado, para que eu preciso da manutenção do telhado caso haja um problema para que eu consiga utilizar a coisa, o móvel, né? Nesse meu exemplo, a útil, por outro lado, ela só facilitaria. Por exemplo, um corrimão numa escada. Não é necessário para que eu utilize a casa, utilize a escada de um corrimão. Porém, com certeza ela seria muito útil, ela facilitaria o meu uso, né, daquele bem imóvel. E as voluptuárias, então, elas se classificam como mero deleite, né? Eu posso colocar, por exemplo, uma piscina, né? É mero deleite. Eu não precisaria de forma nenhuma, ela não é necessária e ela não é uma coisa útil, certo? Não é que nem um corrimão que facilitou o meu uso da coisa. Ela só trouxe uma forma de lazer, tá? Eu não vou dizer que é uma coisa fútil, mas beiraria isso, tá? No sentido de que ela não é necessária e ela não é útil, tá bom? De mero deleite. Aí nós temos que voltar ao quê? Para os artigos que vão tratar, né, desses efeitos. O primeiro aqui é o artigo 1219, que vai falar o seguinte. Primeira coisa, né, só voltando, nós sempre temos que ver o quê? Se o possuidor está de boa fé ou de má fé, porque os efeitos sempre vão variar. E sempre de forma pior para quem está de má fé. Possuidor de boa fé, então, o que acontece no artigo 1219? O possuidor de boa fé tem o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando puder, sem detrimento da coisa, e poder exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Vamos se atentar então ao principal. O que está dizendo esse artigo? Ele está dizendo o seguinte, que o possuidor de boa-fé vai ter direito ao quê? A ser indenizado por todas as benfeitorias necessárias e úteis. Porém, as voluptuárias, caso ele não seja indenizado, não há obrigação de ser indenizado, mas caso ele não seja indenizado, ele vai poder levantar elas explicitamente, colocar nas coisas, nas costas, o caminhão, né, e levar embora, tá? Desde que, claro, essa benfeitoria voluptuária não cause nenhum dano ao imóvel, tá? Não pode causar nenhum dano ao imóvel. Se causar algum dano ao imóvel, ela não pode ser levantada. Aí acontece o quê? Perdimento da coisa, certo? E há também o que? A possibilidade de retenção. O que significa isso? Caso eu tenha feito alguma benfeitoria necessária ou útil e eu não tenha recebido a indenização, eu posso reter, certo? Eu posso reter aquele imóvel até que eu seja pago. Temos que também agora, essa regra geral tem que trazer exceção, que está no artigo 35 e 36, agora sim, artigo 35 e 36 da Lei de Locação, que vai falar sobre o quê? Que há possibilidade de estipulação contratual para que as benfeitorias, então, úteis e necessárias, elas não sejam pagas, tá? Desde que não se trate de contrato de adesão. No contrato de adesão não é possível essa estipulação. E aí nós vamos avaliar o que? Se o possuidor está de má-fé. O que acontece com o possuidor de má-fé? Artigo 1220. O possuidor de má-fé, né, ao possuidor de má-fé, serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Olhem só. Então, se o possuidor de má-fé fizer alguma benfeitoria útil, tá, ou necessária, ele pode, aliás, ele vai ter sim o direito à indenização, de ser ressarcido. As voluptuárias não. Ele não pode nem levantar e muito menos vai ser indenizado. A grande diferença aqui, é claro, além de não poder levantar as voluptuárias, é que o possuidor de má-fé ele não tem o direito de retenção. Ou seja, caso ele não seja
pago pelas benfeitorias necessárias ou úteis, ele não vai poder se manter ali dentro do imóvel, já que, claro, né, ele está de má fé. Então, depois nós seguimos ainda sobre posse e responsabilidade, ou seja, responsabilidades com aquilo que acontece em relação à coisa, tá? Então, responsabilidade entre sujeito e coisa. E aí, sempre naquele sentido de analisar se a pessoa está de boa fé ou de má fé. O artigo 1217 do Código Civil vai falar: o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa que não der causa. Então, para que ele seja responsabilizado, é preciso que haja o quê? Culpa ou dolo, certo? Então, o possuidor de boa-fé só responde se ele tiver culpa ou dolo. Agora temos o possuidor de má-fé, que está no artigo 1218 do Código Civil. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ele na posse do reivindicante. Reivindicante, então, é aquele possuidor legítimo que perdeu, né, a posse para esse possuidor, então, de má-fé, e de forma injusta, seja de forma violenta, clandestina, precária. O que acontece aqui? O que o artigo 208 está falando? Que independente de culpa ou dolo, né, ou vontade de causar algum dano àquele bem, ele vai responder de forma que objetiva, não é subjetiva, não analiso o fato dele estar na posse, né, de má fé. Então, estando de má fé, ele vai ser responsabilizado por qualquer dano àquele imóvel, tá? Ou aquela coisa. Estou tratando bastante de imóvel porque fica fácil de visualizar depois também o direito de propriedade. Mas coisa é qualquer bem passivo de apropriação que não seja humano, certo? Então, qualquer dano causado àquela coisa, móvel ou imóvel, tá? Se o possuidor estiver de má fé, ele vai ter o quê? Ele vai ter que indenizar. Então, a responsabilidade ela é objetiva. Porém, né, melhor ainda, né, mesmo os casos fortuitos ou de força maior, ele também vai ser responsável, a não ser que tenha a possibilidade de se comprovar, né, que o possuidor de má fé, mesmo que o possuidor de boa fé estivesse em posse, aquele dano aconteceria de qualquer forma, tá? Por exemplo, uma tempestade, um furacão que arranca o telhado de uma casa. Mesmo que o possuidor de boa fé estivesse dentro, aquele furacão arrancaria o telhado da casa, certo? Agora, digamos, posso falar sobre um carro. Se o possuidor de má fé, que está utilizando de má fé aquele carro, venha a ocorrer um sinistro, uma colisão, tá? Então, ele vai ser responsabilizado, o de boa fé? Com certeza, ele vai ser responsabilizado, porque caso ele não estivesse utilizando o carro naquela avenida, talvez, né, ou possivelmente, não aconteceria o sinistro, certo? Enquanto de boa fé, se ele não tiver culpa ou dolo, por exemplo, num furto, vamos colocar assim, um assalto, eu estou andando na avenida com o meu carro, alugado, de boa fé, e vem uma pessoa e rouba o meu carro, né? O carro que eu aluguei, no caso. Vou ser responsabilizado? Não, porque eu não tive nem culpa, nem dolo, certo? Agora, a pessoa que está de má fé, que estava dentro daquele carro, de má fé, ele vai ser responsável, tá? Aí nós seguimos o quê? Para as faculdades de invocar os interditos possessórios, são as ações possessórias. Por mais que essa parte seja o conteúdo principal relacionado à posse, né? Ela é o mais tranquilo de entender. Por quê? Porque nós temos 3 ações possessórias. Nós vamos ter o quê? Vamos ter a ação de manutenção de posse, a ação de reintegração de posse e também o requerimento de interdito proibitório. O requerimento ali de interdito proibitório é quando que quando há uma ameaça à posse, um risco de atentado à posse, né? Enquanto a manutenção da posse é quando há turbação, que são aqueles atentados fracionados à posse, certo? Eu estou utilizando parte da posse, tá? Eu utilizo, eventualmente, tá? Eventualmente, o possuidor de má fé utiliza aquela coisa, certo? Então, eles são atentados fracionados à posse. Enquanto na reintegração de posse, ocorre o quê? O esbulho, que é o atentado consolidado à posse. O que significa isso? Não consigo mais utilizar aquele imóvel, eu sou retirado do imóvel. A pessoa entra no imóvel, necessariamente eu preciso ser retirado. Mas eu, mesmo estando fora, entra o movimento popular de forma clandestina ou violenta, eu não estou lá dentro, o que vai acontecer? A pessoa vai utilizar o imóvel, certo? A pessoa de má fé, estou colocando agora, né? E para que eu consiga resolver isso, no primeiro momento, já que estamos trabalhando com ações possessórias, eu terei que entrar com uma ação de reintegração de posse, porque houve o esbulho. Então, reintegração de posse quando houver esbulho, manutenção de posse quando houver a turbação, e o interdito proibitório quando houver uma ameaça iminente à posse, certo? Perde um pouco o sentido estudar um pouco essas 3 espécies de ação, por quê? Porque o
que reina mesmo nessa parte processual, nessa parte material, na verdade, e claro, com efeitos processuais, é o princípio da fungibilidade. Então, está lá no artigo 554 do Código de Processo Civil. Independente se vocês entrarem com interdito, com manutenção, reintegração, o magistrado competente ele vai dar o quê? Ele vai dar o remédio, tá? Não estou falando de remédio constitucional aqui, mas ele vai dar o remédio, a solução adequada ao caso, tá? Mesmo que o advogado ali, ou o defensor público que seja, ingresse com pedido, né, de reintegração. Se for caso de manutenção, o magistrado vai dar de manutenção, ele não vai extinguir o processo, tá? Aí nós temos, isso está no artigo que 1510 é que vai dar o direito às ações possessórias, vou falar sobre as ações possessórias. No mesmo artigo, 1510 não, artigo 1210. Mas o artigo 1210, parágrafo 1º, ele vai falar sobre o quê? Legítima defesa da posse e esforço imediato. E aí a diferença nós já conversamos também, legítima defesa da posse é quando acontecer o quê? Quando eu estou lá dentro, né? Quando eu ofereço alguma resistência direta, enquanto o desforço imediato, eu não estou lá no momento que ocorre o quê? Quando há invasão da posse, né? Ou seja, uma pessoa atenta contra a minha posse. Então, eu não estou naquele momento. Agora, eu venho a saber no momento futuro, certo? E nesse momento futuro, né? O que eu vou poder fazer nesse momento futuro? Eu vou me utilizar do esforço imediato, ou seja, eu vou voltar lá e exercer a autotutela, ou seja, eu vou utilizar de força física para poder tentar recuperar a minha posse. Mas quando? Quando é que eu vou realmente poder utilizar do esforço e da legítima defesa? Qual é o lapso temporal realmente, né? Porque a lei ali, parágrafo 1º, vai falar, tem que ser... aliás, o parágrafo 1º não vai dar o prazo, então ele tem que fazer o quê? De forma imediata. Mas o que seria esse imediato? Aí nós vamos lá para aquele conceito de posse nova e posse velha, que é o mais aceito pela doutrina e pela jurisprudência, né? Se for posse velha, não tem-se como utilizar o esforço imediato. Agora, se for posse nova, há a possibilidade, tá? Podem terceiros se envolver? Eu posso utilizar da força de terceiro? Quando o parágrafo 1º fala na sua própria força, isso significa, ou deve ser interpretado, que eu posso utilizar, por exemplo, né, eu sou possuidor, perdi a posse, né, eu posso utilizar, por exemplo, a força de empregados, tá? Força própria também envolveria empregados, o próprio capataz, por exemplo, né, até o caseiro poderia me ajudar nesse esforço imediato. Lembrando, esforço imediato e legítima defesa são institutos ligados à autotutela. É uma autotutela, tá? Enquanto as ações possessórias, não. Daí elas vão ocorrer através, é claro, de um processo judicial. Vou interromper o vídeo aqui para depois continuar também.